inquirida alguma testemunha, seja colhida uma determinada prova, se o promotor pode fazer isso, de alguma forma, entre aspas, assumir assim uma espécie de uma direção da investigação criminal, ele pode estabelecer. E há uma outra questão também que me chama muita atenção relativamente a isso. Eu me recordo da minha atuação pessoal no interior do Estado, uma ocasião que havia uma suspeita que o secretário de obras do município estava cometendo um crime, desviando material lá e tal. E se criou uma CPI. E eu fui consultado, uma rádio local me consultou sobre o que eu achava da criação da CPI para investigar aquilo, se não era suficiente a investigação policial. E eu, muito sinceramente, de forma muito objetiva, dei a minha opinião. Eu acho que é muito importante uma CPI, porque a polícia, no Brasil, infelizmente, essa realidade, em boa parte dos casos, ela não tem condições técnicas de fazer uma investigação que demande um conhecimento científico sobre, por exemplo, contabilidade pública, como era o caso lá. Há um perito contábil, um perito em economia, em finanças públicas, no âmbito da Polícia Civil, dificilmente nós vamos localizar isso. E se nós conseguirmos encontrar isso, nós vamos encontrar nos grandes centros, como Porto Alegre, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. Agora, nas pequenas cidades do país não é possível. Então, o conhecimento científico, às vezes, o promotor de justiça detém, é um pouco maior do que aquele que a polícia, infelizmente, pode ter. Infelizmente, deveria ter, né, essa capacidade. Acho também que aquele promotor, esse promotor especificamente desse caso lá de São Paulo, ganhou muita notoriedade porque teve uma atuação muito firme e num caso enfim, transbordou aí toda... Ele precisava ter tido essa atuação? Eu pessoalmente nunca tive esse perfil. Né? Eu não acredito que precisasse estar tão presente na mídia, vamos dizer. Quer dizer, ele assim. podia ter ficado no Ministério Público aguardando o processo, acompanhando de longe. Ele podia ter ficado. Às vezes é preciso estar presente. Eu me refiro, vamos dizer assim, a um pequeno reparo que eu faria quanto à imagem dele muito presente, né? As manifestações públicas muito frequentes e muito incisivas que eu acho que não são necessárias. Agora, a presença nos bastidores, né, a atuação forte, firme nos bastidores, em algumas circunstâncias ela é necessária. Às vezes a gente percebe que está sendo produzida uma investigação que ela não está se encaminhando na direção mais adequada. E, às vezes, o promotor já sabia que ele era designado para esse caso? Que ele seria designado? Não? Nesse caso lá de São Paulo, eu não sei dizer exatamente. Como é que funciona isso? Não, Quer dizer, ele se ofereceu, se disponibilizou? Não. É possível que lá em São Paulo exista um departamento específico, eu não tenho conhecimento assim concreto sobre isso, mas creio que sim, que existe um departamento específico onde estão promotores, alguns promotores de justiça, que atuam no controle externo da atividade policial, que é a denominação que aqui no Rio Grande do Sul nós temos. E talvez lá esse setor tenha essa atribuição de acompanhar o desenvolvimento das investigações enquanto elas estão acontecendo. Eventualmente o inquérito policial, uma vez concluído, né, a investigação da polícia, vai para o Ministério Público e há uma distribuição e cai para um outro promotor. Quer dizer, procedimento normal. Procedimento rotina, normal. Mas aqui no caso, por exemplo, crime da mortandade de peixes do Rio dos Sinos, aquele promotor designado para a área ambiental, ele já saberia automaticamente que ele deveria acompanhar, sendo o único da área ambiental, por exemplo? Claro que sim. E aí poderia assumir essas funções de investigador também? Ele pode controlar a investigação, controlar talvez não seja a expressão mais adequada, né? Ele vai ficar atento à investigação, porque acontece que alguns elementos de prova, em relação a alguns elementos de prova, alguns meios de prova, o tempo é fundamental. O momento em que a prova é produzida é fundamental. E se passou aquele momento, fica impossível, aquela prova não perde o sentido. Existe uma dificuldade muito grande, por exemplo, eu tive atuação no Conselho Superior do Ministério Público há um tempo atrás, a gente tem lá uma eleição, um mandato de 2 anos, enfim, o meu período já passou. Lá nós homologamos o arquivamento dos inquéritos civis que os colegas fazem pelo interior do Estado, inquérito civil, para investigar a questão que não é criminal. Por exemplo, a questão da poluição sonora no litoral. Né, durante a temporada do veraneio. E há um problema de difícil solução que é a medição
do excesso, então, né, de ruído que automóveis com equipamentos de som, enfim, casas noturnas produzem. Por quê? Porque essa é uma prova que tem que ser colhida ali no momento. Depois, essa prova não se produz de outra maneira. Depois que o caso passou, não é possível mais produzir. Então, boa parte das investigações se perdem por causa disso. Se nós vamos esperar para um equipamento que vai chegar daí uma semana, 2 ou 3, para se fazer a medição, né, de quantos decibéis contém o ruído lá, a coisa se perde. Então, na investigação policial é possível que aconteça coisas dessa natureza também. E a gente vê muito isso em filme, né? Mas, olha o promotor, o promotor está acompanhando o caso e tal, né? Mas o Ministério Público, isso que é visível com relação à Polícia Federal, por exemplo, em nível nacional, que a Polícia Federal cada vez mais se equipa e atua cientificamente, né, nas suas investigações, faz escutas telefônicas, faz esse monitoramento, inclusive das movimentações de contas bancárias. Isso corresponde ao que acontece também com o Ministério Público, em nível federal e nível estadual. Hoje há no Brasil, por exemplo, um controle, um combate, vamos dizer assim, organizado à lavagem de dinheiro, que levou à criação de laboratórios de investigação criminal altamente científicos, como esses que a gente vê nessas séries norte-americanas, por exemplo. E, inclusive, o laboratório que existe em funcionamento atualmente é em São Paulo, mas vai ser instalado agora aqui no Rio Grande do Sul um laboratório similar. Isso é uma notícia importante. Que monitora a movimentação de recursos por contas bancárias. E qual é o órgão que vai instalar isso? Ministério da Justiça, Polícia Federal e em convênio com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e com o Ministério Público Federal. Com a participação do Ministério Público. Uma participação do Ministério Público. A propósito, bom, a entrevista está quase chegando ao final, gostaria de saber a sua opinião. Estamos aí com a CPI do Detran, nós estamos com uma série de irregularidades, com denúncias de fraudes, uma série de problemas, uma crise generalizada na área política do Estado. O senhor acredita que serão punidos os culpados desses episódios? Acredito piamente na punição em termos daquilo que é possível no universo judicial. E lhe digo por quê. Porque tenho acompanhado, como presidente desse órgão nacional, o SEDEMP, o Colégio de Diretores de Escolas dos Ministérios Públicos do Brasil, nós temos assento num outro órgão nacional, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA. Temos participado, eu já participo pessoalmente há 2 anos das reuniões da ENCLA, que reúne gente do Brasil inteiro e do estrangeiro. Há um órgão internacional que é o GAFI, que é o Grupo de Acompanhamento Financeiro, que monitora a movimentação de recursos para financiar terrorismo, tráfico de drogas, corrupção, etc. e tal. Isso tudo, a população provavelmente não saiba disso, isso tudo é absolutamente conhecido pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público dos Estados. Às vezes as coisas levam algum tempo para acontecer, porque é preciso que as conexões apareçam, né? Nós temos visto aí, por exemplo, a CPI do Detran, são, me parece, 20 mil horas de gravações de conversações telefônicas. Agora, isso dá um trabalho tremendo para analisar. Precisa um grupo grande de policiais, de membros do Ministério Público, de técnicos. Com a vida das pessoas também, exatamente, né? É muito delicado, né? Então leva algum tempo para que tudo isso se transforme em resultados efetivos. Agora, eu não tenho dúvida. Quer dizer, a opinião pública pode esperar, ao menos pela visão do Ministério Público, certamente. Quer dizer, os culpados serão exemplarmente punidos? Certamente, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Algumas situações a gente tem conhecimento pessoal, porque por dever de ofício, pelas atribuições da função, acessa essas informações. Isso já é de conhecimento a algumas atividades criminosas e algumas pessoas estão sendo monitoradas há aproximadamente 2 anos. Né? E a gente sabe disso e vem acompanhando atentamente, e há órgãos do país inteiro e organismos internacionais acompanhando. Quer dizer, e curiosidade também, o jornal Folha de São Paulo fez editoriais, os jornais do centro do país estão chamando a atenção para essa crise do Rio Grande. Exatamente. Quer dizer, o assunto é público. Se não se der um exemplo agora, talvez não se dê nunca mais. Se perca uma oportunidade formidável, inclusive porque o Rio Grande do Sul chama muito a atenção, porque o Rio Grande do Sul sempre foi tido e havido como um local sacrossanto, né? Em que é a primeira vez, essas né? coisas, é a primeira vez que acontece com esse volume, assim,
né, formidável, vamos dizer assim, no pior dos sentidos, de recursos que são desviados, mal utilizados. Bom, doutor Luiz Fernando Calil de Freitas, procurador de Justiça e presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público Estadual. Muito bom saber essa notícia da faculdade, saber do trabalho que está sendo realizado, saber que no Colégio de Diretores de Escolas do Ministério Público estão atentos a essas questões, que é muito importante também, não é? Exatamente. E muito bom tê-lo aqui conosco. Tenho certeza que o amigo telespectador da TV Assembleia gostou. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nós apresentamos assim mais uma Assembleia Entrevista. Fique aqui na TV da Assembleia Legislativa.